Esses primeiros casos de faturação que nós vamos ver, nós podemos dizer que é uma operação inversa do produto notável, né? São aquelas mesmas fórmulas de produto notável que nós vimos aí no outro vídeo, mas agora a gente vai usar no sentido contrário, né? Nós temos uma expressão que a gente quer escrever como uma potência ou um produto, tá bom? Então essa aqui, ó, ela tem 3 termos, tá certo? E 2 desses termos aqui são quadrados perfeitos, né? Então ela vai ser aquele caso do trinômio quadrado perfeito, que nós vamos fazer tirando a raiz quadrada, que vai dar y, o sinal aqui do termo que a gente não está tirando a raiz, né? E a raiz do outro, que dá 4. E coloco ao quadrado aqui, tá? Como a gente não usou esse valor, a gente vai usar ele para conferir se está certo, porque às vezes parece que é um trinômio quadrado perfeito, mas não é. Como que a gente vai ter certeza? Esse termo aqui do produto notável é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quando você multiplica 2 vezes y vezes menos 4, ó, deu menos 8. Quer dizer que está certo. Então, esse aqui realmente é um trinômio quadrado perfeito e a fatoração dele é essa, né? Então, quando a gente vai resolver isso aqui, ó, daqui para cá, é um produto notável. Daqui para cá, fatoração. Mas é a mesma fórmula, né? Esse caso aqui, gente, também é um caso inverso do produto notável, né? Esse aqui é o diferença de 2 quadrados. Então, até pelo nome, a gente observa que tem que ser uma subtração, né, uma diferença, e tem que ser 2 termos que eu posso tirar a raiz quadrada, né? Eu vou tirar a raiz quadrada dele, vou tirar do outro e vou colocar um parêntese com mais e um parêntese com menos. Tanto faz você pôr o mais aqui, o menos aqui, não faz diferença porque é um produto, né? Então, ele vai ser esse caso, ao contrário do produto notável, que a gente chamava de produto da soma pela diferença, né? Então, eu fatorei essa expressão, ela ficou assim na forma de multiplicação, de 2 polinômiozinhos, ok? Nesse exemplo aqui, gente, nós vamos colocar o fator comum em evidência. O que é esse fator comum em evidência? Ele é o MDC, o máximo divisor comum de todos os termos da sua expressão. Então, o máximo divisor comum de 2, 6 e 4 vai ser o 2. E o máximo divisor comum de x ao cubo, x ao quadrado e x vai ser o x. Então, a letra tem que ser uma letra que tem em todos os termos, com o menor expoente que ela aparece, tá? Nós vamos colocar uma multiplicação e vamos abrir o parênteses. E nós vamos dividir. Cada termo vai ser dividido pelo fator comum em evidência e a gente vai pôr a resposta aqui. 2x ao cubo dividido por 2x, x ao quadrado. Repara que a gente subtrai o expoente quando a gente está dividindo, né? 6x ao quadrado dividido por 2x, 3x. 4x dividido por 2x, 2. Então, essa aqui, ó, é a forma fatorada dessa expressão, né? Ela é o caminho contrário de fazer a multiplicação distributiva, né? Quando a gente vai resolver isso aqui, ó, a gente multiplica, né? Então, esse caso de fatoração é como se fosse o caminho contrário dessa multiplicação distributiva. Para fatorar por agrupamento, gente, no fundo, é, na verdade, colocar fator comum em evidência, tá? Como a gente não tem um único fator comum para esses 4 termos, nós vamos fazer o fator comum em evidência de 2 em 2, tá? Essa primeira dupla aqui, ó, eu vou colocar o 5 em evidência. Aí, quando eu divido, vai dar A, divido aqui, vai dar B. Nessa segunda dupla, eu vou colocar o C em evidência. Vai dar A mais B. Nosso objetivo é que esses 2 parênteses aqui fiquem iguais, tá bom? Para isso, você pode precisar ajustar o sinal, pode ajustar o fator comum, tá? Quando os 2 parênteses ficarem iguais, nós vamos colocar o próprio parêntese em evidência agora. Porque ele é, o A mais B, ó, é um fator comum desse termo e desse. E vai ficar 5 mais o C. Tá vendo? Ó? Então, ficou assim. Essa expressão aqui, ó, fatorado, ficou isso. Que é como se fosse também o contrário de uma multiplicação distributiva, né? Se a gente fizer a distributiva aqui, ó, desse binômio por esse binômio, a gente vai chegar nessa expressão.
Gente, nesse caso do trinômio, a gente pode resolver, né? A gente pode pegar essa expressão, igualar a zero, resolver a equação do segundo grau, pelo método que você preferir, pode fazer por Bhaskara, né? E quando você achar as raízes, você substituir, né, dentro dos parênteses, igual a gente viu aí a fórmula. Outra maneira possível, né, que dá pra gente fazer quando os números aqui são inteiros, quando o A é 1, né? Quando for um caso mais simples aqui, os coeficientes, para a gente não ter que fazer a fórmula de Bhaskara, calcular as raízes, a gente pode fazer assim, ó. A gente vai procurar dois números, que a soma dê menos 7 e que a multiplicação dê 10. Então aqui vai ser a soma, que vai ser o produto. E esses números que a gente encontrar, a gente vai colocar dentro do parênteses aqui, ó. Tá? Isso aqui já vai ser a forma fatorada, tá bom? Então vamos pensar. Se a soma tem que dar menos 7 e a multiplicação tem que dar 10 positivo, esses dois números vão ser negativos, né? 2 negativos, na hora que multiplica dá positivo. E a soma continua sendo um número negativo. Para o produto dar 10, a gente não tem muitas opções, né? O primeiro que a gente pensa é o 2 e o 5. E o 2 e o 5 já vai dar a soma ali, ó. Opa, a soma 7. Ok? Então, o nosso trinômio fatorado ficou assim, né? Se você quiser conferir se está certo, é só fazer a multiplicação distributiva, né? É o contrário da distributiva também. Então, a gente resolve a multiplicação, a gente vai chegar nessa expressão aqui. Se você igualar isso aqui a zero, calcular as raízes, quem são as raízes que você vai achar? O 2 positivo e o 5 positivo, tá bom? Agora aqui, eu quero que a soma dê 1 e a multiplicação dê menos 6. Então, o que vai acontecer? Quando eu multiplico dois números para dar negativo, um vai ter que ser negativo e o outro positivo, não é isso? E na verdade, quando eu estou somando um positivo com um negativo, na verdade eu vou subtrair. Então, eu estou procurando dois números que multiplicados dê 6 e que a subtração dê 1, né? Então, vai ter que ser o 3 e o 2, não é isso? Eu vou colocar o 3 no positivo, ó, e o 2 no negativo, por quê? Menos 2 mais 3 vai dar mais 1, que eu quero que a soma dê mais 1, tá certo? Então, essa aqui é a forma fatorada dessa expressão. Se você igualar a zero, calcular as raízes dessa equação do segundo grau, tá? O que você vai encontrar nas raízes? 2 positivo e 3 negativo, ok? O sinal das raízes vai ser sempre o contrário desse que aparece aqui no parênteses, né? Por isso que naquela fórmula tá x menos x1, x menos x2, entendeu? Uma aplicação importante, né, da fatoração, gente, é a simplificação de frações algébricas, ó. Isso é uma fração algébrica, né? Uma fração composta por uma expressão algébrica no numerador e outra expressão no denominador. Como é que eu posso simplificar isso aqui? Para eu poder simplificar, eu preciso transformar essas expressões em produtos, né? Ou seja, fatorar. Então, nós vamos fatorar a parte de cima, fatorar a parte de baixo, depois de ver o que dá para simplificar, né? Cortar. Então, aqui em cima, eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou colocar o a ao quadrado em evidência. Vou fazer fator comum em evidência, olha. Esse dividido por esse ao quadrado. Esse dividido por esse, 4. Aqui ainda vai dar para fatorar mais, ó. Pode acontecer da expressão eu conseguir fatorar mais uma vez, né? Depois nós vamos fatorar essa parte aqui. E aqui eu vou colocar o a, fator comum em evidência, ó. Vai dar a mais 2. Então, eu usei o fator comum por enquanto aqui, tá bom? O que eu já vou poder simplificar, gente? Como aqui é uma multiplicação, ó, eu posso cortar esse a com esse a. Como aqui o a estava ao quadrado, vai sobrar um a ali ainda, né? E aqui, ó, eu posso fatorar pela diferença de dois quadrados. Então, vai ficar, tira raiz do outro, coloca um com mais e um com menos, ó, né? Coloca os dois parênteses. E aqui eu não consigo fatorar mais não, ó, fica mais 2. O que eu vou poder cancelar, gente? Esse termo a mais 2 todo com esse termo a mais 2, porque aqui é uma multiplicação, né? Então, os termos que estão sendo multiplicados são os que eu posso cancelar, né? Então, ó,
cortei aqui o A mais 2 completo, tá? A gente não corta o A com A não, tá? A gente corta o A mais 2 com o A mais 2 todo, o termo todo. Tem que ser termos que estão sendo multiplicados. E aí ficou assim a nossa resposta, ó. Tá vendo? Ó? Então essa expressão simplificada chegou aqui.